Ai, ai. Que fantasia, hein? Ah, programa diferente, né, Matheus? Investimos na produção. Investimos. Nada, foi R$2 de chapéu e R$1,50 desse negócio. Oh, esse daqui não, é do Panamá, esse chapeuzinho, rapaz. Cara que te vendeu falou que é da rua Panamá. Jamais. Ali no centro da cidade. E aí, gente, bom carnaval pra vocês. Terça-feira de carnaval hoje. Eu achei que fosse ter folga hoje, mas nem na terça-feira Não. você dá uma... Nem na Terça-feira terça-feira. de carnaval, eu tava dormindo. Você vem aqui em casa me acordar, Olha, me dá esse chapéu horrível pra pôr na cabeça. Para, tá bonito, É. tá bonito. Gente, muita coisa acontecendo na Fórmula 1. É claro que a gente ia trazer aqui umas informações. É verdade. Mas de um jeitinho diferente, né, Max? Estamos num cenário diferente hoje, né? Diferente. O programa vai ser um pouquinho mais curto? Vai ser um pouquinho mais curto também. Até porque o taxímetro de carnaval ele é bandeira 2. Então tem que ser rápido. Beleza. Vamos mostrar então o nosso estúdio de Nosso hoje? cenário. O nosso cenário? Nós vamos mostrar aqui, pessoal. 3, Ó, 2. cenário especial, hein? Pode mostrar? Pode. Já? Vai virando aqui, ó. Olha só. Olha o golzinho aqui, ó. Olha o bicho. O pessoal gosta do freio, Karin. Quer mostra o freio aqui, ó. Aí, ó. Então é o seguinte, hoje a gente vai fazer um programa diferente. Vou dar uma voltinha no golzinho do Max. Vai dirigir? Vai dirigir, hein, pessoal? Aguardem que a Caliquinha vai dar... Vai dirigir. Posso dirigir? Não, tô brincando. Tá gravado! Tá gravado! Acompanhe o programa pra saber se até o final desse programa eu vou dirigir ou não. Bora! A chapeleira. Gingado no pé! Vai, Max Wilson! Ah, aqui, ó. Nosso carro alegórico de hoje. Que isso, hein? Obrigado. Vamos ver? Pegou! Até que enfim esse dia chegou, senhoras e senhores. Estamos onde? No golzinho! Você sabe que agora é só no carnaval do ano que vem que você anda de novo, né? Não. Ó, vai ser caindo umas penugens aqui, só pra te avisar, viu? Trouxe aspiradora ou não? Não. Eu tenho que sair? Eu vou chacoalhar lá fora e volta. Eu quero detalhes do golzinho. Tá com você desde 1960. Não, tô brincando, ele é mais novo. O gol é mais novo. Ó, esse golzinho tá comigo desde 1992. Foi meu primeiro carro. Eu comprei ele num consórcio, tirei 0. Olha! Comprei em 92, até falei no programa do Acelerado Dias com o Gesso. Parei de pagar mês passado a última parcela do consórcio. 40 anos pagando o golzinho, mas agora tá quitado. Tá quitado. É o showdozinho da garagem. Esse aqui a gente não larga nunca. E esse golzinho, desde que eu comprei ele em 92, eu já peguei gênio, fiz o quê? Vou botar um turbo no bicho. Gente, tem tudo aqui. Aí de lá pra cá eu gosto de falar, Galinquinha, pessoal, meu gol é semi-original. Semi-original! Semi-original, dá pra perceber, né? Vou mostrar já os negócios que tem aqui, viu? Eu vou mostrar. Semi-original. Esse carro original, ele tem mais ou menos uns 110 cavalos. Esse aqui é semi-original, tem quanto? 350, quase a mesma coisa. Caramba, mais que dobra. Quase triplica, depende do dia Caraca! da semana. E assim, é um carro que assim, eu uso muito pouco esse carro. Eu uso às vezes pra levar meu filho na escola. Feriado. Deve adorar, hein? Ele gosta. Feriado de carnaval que nem hoje, a gente vai dar aquele rolezinho, São Paulo vazia. Dá pra dar uma aceleradinha de leve. Mas é o xodózinho da casa e o meu primeiro carro é minha paixão. Ok, olha, como a gente não vai ter chat hoje, eu vou tentar fazer o máximo de perguntas aqui pro Max Wilson, não só sobre o golzinho, sobre Fórmula 1 também. Ele vem de asa móvel aberta, ele vai tentar. Olha só, que coisa incrível, senhoras e senhores. Max no capricho. Hoje eu vou fazer todas as perguntas para Max Wilson. Só não faz muito porque o carro não tem ar-condicionado e tá calor. Não faz tanto que eu tô, já tô suando. Eu vou até abrir a porta daqui a pouco, mas vamos lá. Sinto o dedo. Você falou do golzinho. Esse golzinho é de 92, teu primeiro carro. Eu acredito que ele deve ser muito especial, de verdade, para você. E faz parte da sua família, né? Você sabe que seu filho também curte muito andar de golzinho. Aqui no Max é o seguinte, você pode ter qualquer carro, mas você não pode se desfazer do golzinho. Não, o golzinho tem que não. continuar na garagem, né, Max? Ele já teve vários companheiros de equipe golzinho, mas ele nunca saiu da equipe. Tá sempre no time. E
Por que é tão especial isso pra você, assim? Como que um carro se torna tão especial? Eu acho que assim, é muito mais assim pela fase da vida. Eu acho que eu comprei esse carro, né, assim, eu era jovem, então foi realmente muito difícil, faz tempo, então realmente assim, foi um sacrifício muito grande para comprar esse carro, para conseguir pagar as prestações, tudo. E aí o carro chega, você começa a mexer um pouquinho, você coloca uma rodinha, aí você coloca um painel, aí você mexe no motor. E assim, isso foi uma coisa que marcou muito, assim, porque na minha geração, assim, os jovens da época eram muito ligados em carro. Hoje em dia não é tão assim quanto era antigamente. Então, realmente, o primeiro carro a gente nunca esquece, eu acho. E de lá pra cá, assim, a gente sempre mexeu um pouquinho nele. A cada 2, 3 anos a gente dá um upgradezinho de alguma coisa. Então, quais foram as primeiras alterações? O que você foi mudando ao longo do tempo? Nossa, pessoal, esse carro aqui, Kalinka, a primeira coisa que eu comprei o turbo antes de ter o carro. É mentira. Sério. Tá, mentira. Eu tava lá em Interlagos, no cartódromo de Interlagos, né? Aí o cartódromo de Interlagos para mim era equivalente ao Mercado Livre. Tudo que eu precisava eu comprava lá. Tá lá. Então um dia passou um cidadão lá com uma caixa de papelão assim, com um kit de turbo. Para quem não conhece, o kit é a turbina, é a tampa do carburador que era na época, a saída do coletor, tudo. E o cara vendeu assim, sei lá, vou falar dinheiro de hoje, R$1.000 ou alguma coisa assim. Baratinho, só falta o carro. Só falta. Que Falei, investimento bom. Aí eu cheguei, comprei aquilo lá, cheguei na casa dos meus pais, obviamente com a turbina debaixo do Nossa braço, Senhora. toda suja. Aí meu pai e minha mãe olhavam assim, mas o que você está fazendo com isso? Aí eu falei assim, não, é o turbo do meu carro. Tipo, mas você não tem carro. Eu falei, não, mas um dia, quem sabe eu vou ter, já tá a turbina aqui. Então eu comprei o turbo antes de comprar o carro. E aí depois eu consegui tirar esse carro, que era aquele negócio de consórcio, tinha lance, eu consegui dar um lance, tirei meu carro. E aí logo na sequência fui lá, o carro tinha 1 semana de vida, eu já fui lá e coloquei uma turbininha nele. Tá, e quero que você enumere quais são as principais alterações desse carro que a gente vai mostrar pro pessoal. Esse carro é um motor turbo, dentro do motor não dá para mostrar obviamente, mas tem pistão forjado, biela forjada, para aguentar pressão, para aguentar potência, né, porque senão tem o risco de quebrar. Inclusive, essas histórias que a gente quer. Que já quebrou, Ah, as coisas que já quebrou. vai. Não, aí uma vez, né, eu tava aqui na frente do condomínio que eu moro com um amigo meu, aí ele falou assim, pô, mas esse carro anda mesmo? Eu falei, você vai ver. Chamei uma segunda, dei aquela acelerada, quando eu acelerei já quebrou o câmbio. Que vergonhinha. Vergonha. Acontece. Acontece. Aí uma coisa que tem que fazer também com esses carros, tem que trocar o câmbio, pra ter umas engrenagens um pouco mais fortes, tudo. Aí fiz suspensão também, porque esse carro ele tem muito mais potência do que ele tem originalmente. Então tem que ter uma suspensão um pouco mais adequada para frente. Ele muda o peso muda muito também? Não, o peso não muda muito, não. Mas assim, como ele tem o triplo da potência que tem, então, por exemplo, quando você acelera, se você não mexe na suspensão, a frente do carro levanta muito. Quando é tração dianteira, né? Então a frente levanta muito, ele distraciona mais. Então tem a suspensão que faz com que a frente não levante tanto. O freio do carro também é diferente. O disco de freio que eu tenho nesse carro, acho que é maior do que as rodas originais que vieram nele. Tem 320 de diâmetro. Então, para caber ele aqui, eu tive que colocar uma roda também, que essa roda que era o 17. A roda original desse carro era o 13, como eu falei, o carro é semi-original. Então você vê que a roda é um pouco diferente da original. Agora, uma das partes mais engraçadas desse carro aqui, pessoal, é esse aqui, ó. E vou explicar o porquê. Por que esse bigodinho engraçado? Quando eu turbinei meu carro, em 92, meus pais não sabiam. E quando você turbina o carro, ele era gasolina, passou para álcool, né, era carburado, então no frio era o inferno para pegar esse carro. E eu não podia ficar dando partida no carro na garagem, senão meus pais percebiam que o carro não estava pegando. E eu me questionava, por que um carro novo não está demorando para pegar tal? E o que aconteceu? Eu empurrava o carro para sair da garagem. A garagem da casa do meu pai tinha uma descidinha assim, entrava para a rua. Só que quando ele embalava assim, às vezes batia isso aqui no chão e quebrava. Então isso aqui eu trocava um por semana. Só para meu pai não descobrir que o carro era turbo. Agora falando muito sério, eu não corro com esse carro. Assim, esse carro eu ando muito devagar. Eu dou aquela aceleradinha ali de 50 metros para fazer um barulhinho, dar uma espirradinha na turbina. O Max é a pessoa mais calma do mundo no trânsito que eu conheço. Não, tô falando sério. Às vezes que eu já peguei carona pra gente ir pro nosso estúdio, pra KVM, ele vai andando ali um pouquinho abaixo da velocidade que deve. Porque quando você pensa em piloto, não sei, na minha cabeça vem que tipo, as pessoas são um pouco agressivas, tem um pouco mais de vontade de chegar rápido e tal, e eu acho que você é muito controlado, isso é muito legal, assim. Mas eu acho que quem corre principalmente tem uma noção que
o quanto não é apropriado andar rápido na rua, né? Porque na pista a gente anda na velocidade que a gente anda, mas é tudo feito para aquilo, o carro é feito para aquilo. Estamos todos na mesma velocidade, velocidades parecidas, né? Então realmente tem nada a ver com o trânsito. Então no trânsito, a gente que corre, acho que tem uma noção assim, o quanto é perigoso andar nas ruas, então eu realmente não sou de acelerar na rua, não. Outra coisa que eu comprei, mas já mudei de novo, antes de ter o carro também, é que você não era nascida nessa época. Antes de ter o carro, eu já comprei várias coisas antes de ter o carro. Eu não tinha o carro, mas tinha tudo para montar o carro. Uma coisa que eu comprei lá no Mercado Livre do Cartódromo do estacionamento de Interlagos. Mercado Livre, patrocina nós! Aí outro dia passou um cara, 1992 também, passou um cara lá, diz ele que trabalhava na Volkswagen. Aí ele tava vendendo um painel, que o painel esse meu Gol aqui, para quem não entende um pouquinho, é um Gol CL. O Gol CL o que é? É o mais simples. Na época os melhores eram o GL, aí tinha o GTS e depois o GTI, que foi o primeiro Gol com injeção Então ele é eletrônica. o básico. O básico, é o básico, é. Então o painel dele, ele marcava a velocidade, né? Tinha o velocímetro, a gasolina, tudo, e não tinha contagiro, tinha um relógio. Aí um dia passou um cara lá, vendendo um painel que encaixa exatamente nesse painel aqui, mas a parte interna dele era de um carro que a Volkswagen fez nos anos 90, que era o Voyage, mas era um Voyage para exportação, que o nome dele era Fox. Hoje tem o Fox tem também. O Fox, o Fox era o Voyage que ia para o mercado americano. E o painel do Fox, ele tinha contagiro. Ele era igual ao painel do GTS, mas tinha um detalhe. Ele era marcado em milhas. E isso era bom, porque você tava lá, quando eu andava com meu pai, a 60 milhas, que era 100 por hora. Eu não entendi. Aí eu falava assim, pai, tá 60 lá. Entendi. Ele, pô, mas 60 Gente, tá rápido hoje. milhas. Isso é uma outra coisa que eu também troquei. E foi engraçado, né? Não, mas agora é o quê? Agora tá original. Não, agora é um outro painel de novo. Esse painel aqui, o Fox tá guardadinho lá em casa. O Max, inclusive meu filho, ele quer colocar numa moldura para deixar lá guardadinho. É uma boa ideia. E esse painel também foi outro pedaço do carro antes do teu carro, que eu cheguei um dia em casa com um painel debaixo do braço. Minha mãe fala assim, mas o que é isso? Pô, pergunta mais, sem noção, né? Tá vendo que é um painel? Painel. Tá aqui o velocímetro e tal. Daí ela falou, mas de novo, pra que você quer esse painel? Eu falei assim, não, pro carro, mãe. Tipo, aquele carro que eu não tinha. Daí ela falou assim, tá, mas o seu carro vai vir sem painel? Daí eu falei, não, mas é que o painel do carro não tem contagiro, esse aqui tem contagiro. Já que eu tenho turbo, eu tô só alinhando, Aí, né? pessoal, Kalinka, pra explicar pra minha mãe que não valia a pena ter um carro que não tivesse contagiro, demorou uns 15 minutos, ela não entendeu, eu desisti também. Mas foi assim que eu fui montando o Golzinho. E pouco a pouco eu fui mexendo e a última vez que eu mexi no Gol, assim, que eu mudei mais coisas, foi logo no ano da pandemia, em 2020. Agora, 3 anos atrás, tava tudo parado, eu falei, quer saber, ele original, ele era verde metálico, e eu tenho outro carro que é dessa cor, que é tipo um grafite, aí eu fui lá e mandei trocar. Nossa, é bem bonita essa cor. Eu gosto dessa cor, é diferente. Porque é semi-original mesmo, então semi-original. A gente vai aprendendo que não é bem assim, senhoras e senhores, vocês estão entendendo, né? Lembrei de outra coisa, os bancos, olha os bancos, o banco eu troquei também. Esse banco aqui, ele no... Esse banco aqui não pode entrar com calça jeans, que tem aqueles negocinhos. Não pode. Depois você mostra o uniforme, você veio hoje. Tem que ser tudo lisinho, não é nem calça jeans, ó. Esse banco aqui também no original, esse banco é o Recaro, né? Que na época ele via nos carros, os Gols, os mais top de linha, o GTS, o GTI. O banco original desse carro aqui não era Recaro. E aí uns anos atrás, quando na pandemia, eu troquei esses bancos e eu queria colocar o tecido igual era o da época. Aí meu filho falou assim, não, papai... Qual que era o da época? Eu lembro de uns carros que tinha... Era um xadrezinho assim. Isso, era um xadrezinho. Eu ia fazer Bonitinho. isso, aí o Max pegou e falou assim, não, papai, por que você não coloca de couro? Eu falei, será? Aí a gente começou a ver, procurar as cores e tal. Aí ele falou, eu falei, filho, você gostou desse? Ele falou assim, gostei. Eu falei, então vou pôr isso aqui. Pronto. Aí eu vou te falar, ó, excelente gosto. Bonitinho, ficou lindo. Muito legal, muito legal. Até porque a herança tá aqui, né, Maxito? Uma hora vai ser seu também, então ele já tá aqui, ó. Ele já tá pensando no banco, mas não tem o carro ainda. Ele tá pegando aquele lance do pai, entendeu? Já tá conquistando. Agora, esse painelzinho aqui embaixo. Isso aqui você consegue regular algumas coisas da injeção eletrônica. Então você consegue regular a quantidade de combustível. Você consegue... que é isso? Não, isso aqui é um alarme, que de vez em quando, se disparar a pessoa, não assusta, que de vez em quando, você sabe, Karin, que esses dias eu fui na Band de Gol, que eu penso, quando eu não vou de Gol lá na Band, os caras nem me cumprimentam da portaria. Não, porque aí você perde moral. Agora, quando eu chego de Golzinho, os caras dão um mortal sem mão. Aí eu tava lá e tal, aí eu encostei na vaga lá, aí depois chegou o Felipe Jafone, e eu tava abrindo o capô e desligando o cabo da bateria. Aí o Felipe falou assim, pra que você tá desligando o cabo da bateria? É que esse alarme aqui, ele tem vida própria.
Então de vez em quando ele resolve disparar. Ele se sente ameaçado. Se sente, Aí ele por espírito, disparar. alguma coisa, você já Entendi. aperta nele. Aí ele dispara, eu falei, vai que tá Na aqui. TV é um pouco chato. Vai que tá tendo show de esporte. Que a Link ele ia lá falando e começa o alarme do golzinho ali e já dá um justa causa em mim. Até não podia gostar, mas a gente já não ia gostar tanto. Entendi, então tem vida própria. Quase original, que foi o volante também é original. O volante é original? Não, não é original. Não é original? Também não. E por que tem essas coisas aqui? Isso aqui, ó, isso aqui na verdade Eu vou perguntando tudo. é uma cópia de um volante de corrida, né? Isso aqui é para pro piloto ver que o volante tá reto. Tá vendo? Esse tá aqui, ó. Vai. Tá reto. Mas é uma coisa sem função, Kalinka. Isso aqui é muito utilizado, na verdade, em carros de rally, porque carro de rally, o piloto ele mexe muito mais o volante do que no asfalto, né? No asfalto você mexe muito pouco o volante. Então, às vezes, pro cara ter uma noção um mesmo. movimento muito rápido ali, para ele não perder a noção para que lado tá o volante direitinho, eles têm esse negócio aqui. Mas isso aqui é meio que enfeite, mas já veio assim. É um Xiaomi. E o que eu pude deixar, uma coisa que é de fato original desse carro, sabe o que é? A parte interna do painel não é, mas isso aqui é original. Essa parte aqui... A parte interna. Que começou bem. Como é que chama? É console que chama isso aqui? Nem sei como é que chama essa parte aqui. É painel, console. Painel, pode ser. Isso painel aqui completo. é original do carro. Que ele é inteiro, né? Hoje em dia, cheio de partes. É. Acho que só tem isso original no carro. E Vai agora? dirigir ou não? Eu quero dirigir. Entre Aliás, você sabe querer e quem você quer ir, tem dirigir? acesso. Sabe quem quer? Quem? Eu acho que tá preparado pra dirigir, Quem? menino. Deixa eu pegar esse gancho já. Drogovic. Você viu que o Drogovic, Stroll machucou? Eu vi, pois é. Que é uma pena. Então, que é uma pena Não e foi tal. nada Alguém demais. se machucou, mas ele teve que ir pro hospital. O braço, não pode mexer o braço por um tempo, pelo menos esse começo de temporada. Não vai participar agora da pré-temporada. Aliás, os carros já estão chegando por lá, de 23 a 25 acontece a pré-temporada. E dia Quinta-feira, né? 5 de março, eu não sei. Depois Dia de 23. acho que é quinta-feira, Depois de amanhã. Dá tempo de ir lá, não, de golzinho? Não, mas na terça-feira eu vou fazer uma análise legal a respeito disso aqui no programa. Mas o Drugo, ele agora também pode correr pela McLaren, mas aí abriu essa vaguinha com o Stroll. Isso na verdade, né, pessoal, para quem tá ouvindo essas notícias, porque o Drugo na McLaren, né, isso não é tão incomum. A gente vai pegar um exemplo recente, né, Nick De Vries. Nick De Vries era piloto de testes da Mercedes. Aí ano passado ele fez um teste na Williams, não, na Aston Martin ele andou em Monza no ano passado, desculpa, ele andou na Aston Martin e acabou correndo na Williams. Ele andou na sexta-feira de Aston Martin. O carimbão ele ganhou na Williams quando o álbum ficou Isso. doente, aí ele conseguiu pontuar com a Williams. Isso, mas para quem não lembra, naquele final de semana ele treinou de Aston Martin e correu de Williams e ele era piloto de teste da Mercedes, piloto reserva. Então isso é muito comum com algumas montadoras, como é o caso da Mercedes, que equipa a própria Mercedes, a Williams e a Aston Martin. Então, para não ter um piloto reserva para cada equipe, né? Até porque piloto reserva hoje, a função de andar no carro é rara, é só quando acontece coisas como aconteceu agora com o Stroll, por exemplo. Então não precisa ter um por equipe. Então eles pegam lá, tem um ou dois ao todo para 3 equipes. Então no caso, tem essa questão do Stroll. O Mick Schumacher fechou com Mercedes também, acho que com McLaren. Isso, enfim, ele oficialmente ele é da Mercedes. Mas se a McLaren, que tem motor Mercedes, amanhã depois precisar, pode ser que ele seja emprestado. A mesma coisa se aplica para Williams, a mesma coisa se aplica para Aston Martin. Não necessariamente todos estão no mesmo formato, tem alguns que são exclusivos de alguma equipe. Mas a gente vê ali que no caso das equipes equipadas com motores Mercedes, às vezes eles têm piloto compartilhado, não tem barco compartilhado, carro compartilhado. Barco eu não sei, Marcos, eu não sou dessa, eu gosto barco compartilhado. No máximo um botinho, um caiaque, a gente compartilha, vai um na frente e um atrás pra fazer força. O Kalinko mandou, claro, aquela mensagenzinha especial. Posso colocar? Põe pra cantar. Ô Marcos, e esse golzinho 92 aí? Quantos cavalos tem de potência nessa nave aí? Bota isso pra rodar também, meu irmão. Só quer andar de carrão? Bota esse golzinho aí pra rodar. Porque isso aí no Brasil acho que não tem nenhum igual, não. E eu ainda quero dar uma volta nesse golzinho aí. Mas de pé colado. Não pode andar devagarzinho comigo, não. Que tal se ele dar esse golzinho pra você dar uma volta em Interlagos, hein? Esse pezinho pesado que você tem igual o meu. Dá pra acelerar bonito esse golzinho em Interlagos. Seu Kalinko vai me quebrar. Aqui, voltamos. Voltamos. Chegou até a cair o celular.
Fiquei até nervosa, seu Calinco. Imagina eu, então. Imaginar você em Interlagos com esse pezinho pesado Mas igual eu ia o seu devagar, Calinco. óbvio que eu iria devagar. Eu imagino. Eu já andei com você também, se não é tão devagar não, Mas hein? ó, o seu Calinco fala que eu tenho pé pesado, ainda bem que ele falou igual o meu, porque ele me ensinou a dirigir. Hereditário, Então... A fruta não caiu longe do pé dessa vez. Agora, ele perguntou sobre o cavalo, a gente falou isso no comecinho. 350 cavalos, seu Calinco, carro... Semi-original. Semi-original. Mas assim, para pular de 350 para 500, é só passar lá no meu amigo, dar aquele remap e tal, direitinho, que vai também. Só que tem a chance de quebrar igual aquele motorzinho da Ferrari no passado. De vez em quando dá umas avoadas de peça, menino. aí o prejuízo é grande. Aliás, Ferrari apresentou o carro, os pilotos estão aí, chefe de equipe novo, né? Então, Motor acho que vai ser uma nova tinindo aí. temporada para Ferrari, viu? Olha, eu acho que a Ferrari tem grande chance de andar bem. E assim, a Ferrari teve um ano, apesar das atrapalhadas do ano passado, mas o carro Eu tentei era muito achar bom. um narizinho de palhaço, mas não rolou. Não achei. O carro competitivo, o problema de confiabilidade dos motores da Ferrari, segundo aí falam, já foi resolvido. E a gente lembra que na primeira metade do campeonato, a Ferrari andou muito próximo da Red Bull. Se não fosse alguns erros de estratégia, alguma coisa assim, realmente estava muito próximo entre Leclerc e Verstappen. E é lógico, a gente já falou isso inclusive no programa, né, Kalinka? É muito mais fácil você melhorar um carro que não tá tão bom do que pegar uma Red Bull e fazer aquele carro avoador melhorar muito. Então realmente Ferrari eu acho que vai chegar mais próximo da Red Bull, mas eu tô colocando minha fé, seu Calinco, ouve essa, na Mercedes. Eu acho que a Mercedes vai surpreender esse ano. Pronto. O que vai acontecer com a Mercedes, senhoras e senhores? Não vai chegar no pódio de novo, a gente já sabe como é que acontece. Não, eu acho que a Mercedes, assim, o ano passado, eu acho que foi um ano muito importante para a Mercedes, porque quando uma equipe, quando as pessoas, né, Kalinka, quando a gente passa por dificuldade, ou você fortalece ou você quebra. A Mercedes acho que não quebra não, então realmente a Mercedes, acho que o ano passado foi um ano importante ter passado por todas as dificuldades que passaram. Eu acho que ela teve uma ousadia com essa mudança de regulamento, assim, eu acho que nada é para jogar no lixo e... Teve um ano inteiro de aprendizado e, assim, de fato, a Mercedes, ela inovou demais. Sim. E pecou por causa do tamanho da inovação. E mas para esse ano... O motivo que eu acho que a Mercedes vai se dar muito bem, para quem acompanha a Fórmula 1 um pouco mais de tempo, quem lembra do ano de 2014, quando a Red Bull, depois de 4 campeonatos consecutivos do Vettel, teve um ano um pouco mais difícil. Nossa, teve problema entre a Renault e a Red Bull e o Vettel e todo mundo. A Mercedes não, a Mercedes que teve um histórico de maior sucesso do que a Red Bull em termos de títulos de construtores, foram 7 na sequência. Não, mentira. A Mercedes são 8 de construtores com 7 de pilotos. Isso. E no ano passado, que foi um ano difícil, eles fizeram uma coisa que eu acho que é certa. Eles deram as mãos e vamos para cima. Vamos ganhar junto, vamos perder junto, vamos evoluir junto. Então, realmente, eu acho que esse espírito de equipe, sem contar com toda a capacidade técnica dos engenheiros da Mercedes, vão fazer com que a Mercedes esse ano tenha um bom ano. Lembrando que a única vitória ano passado foi do Russell, aqui em São Paulo, né, pela Mercedes. E ele terminou no campeonato na frente de Lewis Hamilton. Pois é. Que, segundo seu Calinco, tem 8, mas não, tem 7. Campeonatos mundiais, né, campeão 7 vezes. Mas é isso. Você falou de motor. A gente viu o anúncio da Ford, que está trabalhando com a Red Bull. O motor Honda continua com a Red Bull ainda, até o final de 2025. E dali pra frente... vai ser uma misturebinha. Kalinka, Ford, Honda, não? Acho que a situação da Honda, ela é, assim, primeiro de tudo, a Honda tem o motor já homologado para a temporada de 2026, sim, mas a Honda ainda não confirmou que vai continuar na categoria. Mas parece que falou com a McLaren, né, menino? Fofocas? Falando com todo mundo, com todo mundo que dá para falar também. Não dá para falar com muita gente também, porque não vai falar com a Mercedes, não vai colocar um Honda na Mercedes nem na Ferrari. Agora, dentre as equipes ali que não tem uma relação direta com a montadora, eu acho que a McLaren é sim a favorita, porque a Williams, né, que também tem um histórico de sucesso com a Honda, a Williams foi campeã com a Honda, com o Piquet, por exemplo, em 87, na época que o Piquet ganhou seu tricampeonato mundial. E a McLaren é uma equipe que teve um histórico de ainda maior sucesso na parceria com a Honda, na época do Senna, né, Senna e Prost. Depois teve uma situação completamente oposta, quando a Honda voltou para a Fórmula 1 em 2015, voltou justamente para a equipe McLaren para tentar fazer de novo aquela dupla, aquela parceria tão vencedora, e deu tudo errado. Só que a McLaren de 2015, ela não é a mesma McLaren de hoje em dia em termos das pessoas ali. Então, por exemplo, uma pessoa que foi muito prejudicial para essa parceria foi o próprio Alonso. O Alonso, ele falava coisas horríveis do motor da Honda, dos motores da Honda. Então, o Alonso foi um cara que foi extremamente negativo para aquela situação.
O próprio Ron Dennis também, que era o dono da equipe, chefe da equipe McLaren, também não está mais lá. Então a McLaren está totalmente reformulada, as pessoas ali que conduzem, que dirigem a equipe não são as mesmas, os pilotos não são os mesmos, então... E outra coisa, né? Agora, naquela época, a Honda estava voltando para a Fórmula 1. Agora a Honda é a atual bicampeã mundial de Fórmula 1. Então a Honda de hoje tem uma força muito maior do que a Honda de 2015. Mas assim, ó, falando sobre o motor Honda, por exemplo, é tipo fazer um bolo, receita de bolo. Sim. A Honda passou a receita do bolo, a receita do motor para a Red Bull. E aí eles têm que cuidar agora, então assim, tem lá todos os ingredientes. Ah, tem que fazer tal massa, tal bolo, tal fermento e X, mas aí vamos supor que a Red Bull erra na hora de colocar no forno. A culpa é da Honda ou a culpa é da Red Bull que fez o negocinho agora daqui pra frente com a receita? Não, se de repente eles errarem na hora de montar o bolo ali, não, é a culpa da Red Bull, porque os motores estão sendo montados na Red Bull Powertrains, que fica junto da equipe. Agora a grande questão é o seguinte, o próximo bolo, que vai mudar um pouco os ingredientes, né? Por exemplo, vai ter mais combustível sustentável, vai ter também a maior potência dos motores elétricos. Então a Red Bull Powertrains hoje, na minha visão, não tem a mesma capacidade que a própria Honda, que a Mercedes, para desenvolver isso. A gente não pode imaginar que a Red Bull, que até ano passado nem tinha um departamento de motor, de uma hora para outra vai montar um departamento de motor tão eficiente quanto uma montadora como a Honda, que tem 300 anos de história, a Mercedes, assim por diante. E a gente está falando agora há pouco, né? Até agora também não tem um 100% por parte da Honda que ela irá continuar na Fórmula voltar a partir de 2026. Então tudo isso faz com que as especulações sejam imensas, né? Ela vai continuar, não vai continuar, se ela continuar com quem ela vai ficar, com a Red Bull, já é claro que isso não vai acontecer. Tem as outras equipes, né? Williams, McLaren, que não tem uma montadora. A Aston Martin, por incrível que pareça, né? Também é uma das possíveis parceiras da Honda no futuro. Por incrível que pareça, por quê? Porque a Aston Martin, diferente da Williams e da McLaren, a Aston Martin é uma montadora, é uma marca de carro, diferentemente da Williams, né? Então realmente é o que a gente falou em alguns programas atrás, né? A Fórmula 1 hoje é um mercado tão interessante que a gente vê montadoras utilizando motores que não são delas. A Aston Martin, por exemplo, durante muito tempo teve uma parceria com a Red Bull e o motor era a Honda. Depois ela montou uma equipe oficial Aston Martin, o motor é Mercedes. Mas é assim que a Fórmula 1 está no momento. É uma salada, saímos do bolo para salada. Esse nosso programa culinário de hoje. Ô Max, eu posso dirigir? Tá chegando a hora? Devagarzinho. Devagarzinho? Então pode. É devagar. É devagar. Vamos então na voltinha? Devagar. Vamos. Quero ver, hein? Cinto de segurança. Ai, senhoras. Pensando aqui, já que a gente tá gravando e tem um tempo, e se Maxinho, seu filho, pegar golzinho, vai ser dele uma hora. Já é. O banco já é e tal. Ele fala, papai, quero colocar um motorzão híbrido. O que você vai falar pra ele, Max? Aí você é obrigado a deserdá-lo, né? Essa história de motor híbrido, Felipe Jafone já veio com essa conversinha mole pra cima de mim, só porque o Felipe tá fazendo um trabalho maravilhoso de fazer colocar motores híbridos em caminhões e vans lá na JL, que é a fábrica da Stock Car. Mas eu falei, Felipe, cada coisa. Cada né? coisa. Entendi. Cada um no seu quadrado. De jeito maneira. Isso não vai acontecer enquanto existir álcool no planeta, o golzinho vai ser movido a álcool. Se um dia acabar, a gente pensa. Aceleradinha de leve? Ai, meu, vai. Geração motor elétrico, geração barulho. Quem olha toma 200 por hora, né? Só que não. É aqui, ó. Olha o barulhinho, ó. A vergonha? Gostou? Gostei. Então é bom que vai você. Vou parar aí num canto, aí você vai pular pra dentro. Trocar piloto. Ó, a Kalinquinha, pra não perder tempo, ela já pulou por cima. Ixi, enfia o pezão no painel. É o quê? Não vai me largar aqui, hein? Pera. Estranho dirigir carro diferente. Não, agora pode ser, era só pra tirar foto. Você tá achando que você vai dirigir mesmo? Não, ficou bom, bem? Será? Ai, seu Kalinco. Deixa eu te falar. Tá.
a nossa amizade, a nossa relação depende muito desse momento de hoje. Por que ela tem que sair justo agora na marginal? Não faz sentido nenhum, né? Não, é que o trânsito tá vindo rápido, mas você sai meio rápido pra já entrar na velocidade certa. Mas você apertou aqui uns botões, tá no modo light. Tá no modo light, tá. Vai com fé. Tem embreagem. Não, isso você manja, que eu já vi você dirigindo, você manja bem o câmbio manual, vamos lá. Ah, passou a moto aqui, achei. Hã? Tá. Não, é a mesma coisa. Olha lá. Que embreagem alta? Ela é meio durinha, né? Nossa senhora. Isso, passa bem dentro da poça d'água porque eu lavei o carro. Cara, O volante é meio duro, é impressão. Mas você vai voltar na eu achei que contramão? o Max ia pra academia. É só pegar o golzinho, rapaz. Não, mas quando ele anda fica mais macia, você vai ver. Ave Maria, hein? Ai, meu Deus. Ai, tô suando. Carinquinha meio tensa. Aí. Aí, ó. Aí, os amigos aí, ó. Valeu, grande. Ó, são fã do traduzindo. Obrigado, querido. Obrigadão, irmão. Isso acontece direto com o golzinho. Ó, faltou 2 buracos que você não pegou ali. Quer voltar? Não, mas isso aqui não tinha que fazer. Não tinha que fazer? Já tem uma... As chances freio, de você... tem o freio, né? É, pois é. Pena... Sorte só que eu não filmei. Senão você ia ver o pessoal falando de você pegando os buracos de golzinho. Acelera! Põe terceira, põe terceira. Vai! Entendi, eu cravar o pé. Caraca! Dá uma distânciazinha, ó. Ó, acelera um pouco, mais um pouquinho. Crava. Ai, ai. Tudo. Ele joga pra trás. Ah, meu pescoço não tá em dia. Bom, bom demais. Bom, pessoal. O meu cabelo tá vazio o tempo todo. Rupiou? Ó, pode desligar o carro se quiser, viu? Ai, deu um probleminha no pescoço. E ele gostou? Gostei. Vou te Gente, falar, mas deixa eu fiquei falar, impressionado. é muito diferente. Eu acho que eu nunca dirigi um carro turbo. Não, deve ter Assim, dirigido. não, mas não pra chegar no... com essa vontade de turbina toda? Gente, É, não, mas porque é- você sente um... Imagina seu calinco daqui, a próxima muito viagem legal, aqui pra muito São legal. Paulo, ele acelera no golzinho, hein? Aí ele vai ficar maluco. Vai gostar. Mas o... Ah, mas sabia que depois você acostuma com o som? Você gostou? Você acha legal? Você, eu quero chegar até naquele momento... Aí é que mora o perigo. É... Aí você quer ver sempre, ouvir sempre aquela espirradinha da turbina, né? Isso. É. É gostoso. Mas eu não gosto do barulho. Por que faz o... Ah, a gente vai filmar isso depois, o pessoal viu o que é. Isso aí, na verdade, é que eu não faço, né? Mas se você participar de uma corrida de arrancada, você aperta esse botão aqui, tem aqui na alavanca de câmbio, Isso eu não tinha aí gostado. acelera tudo, aí ele trava ali a mais ou menos 4.500 giros, pra quê? Pra encher a turbina, pra já sair com bastante pressão. Então, para isso que você ouviu aquele barulho que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco. É o cogumelinho do Mario Kart. Mais ou Você menos tem- isso, mais ou menos isso. Entendi. Traduzindo pra você. Tô me sentindo mais seguro. Tá? Tô. Por quê? Que agora já passou aquela fase que eu tava ali na garupa, eu acerto Mais a tensão. seguro agora que eu entendi. Mas posso falar, parça? Toca aqui. Meu, impressionei. Você mandou muito bem. Olha, não pode mentir. Não, você mandou bem A gente é mesmo. sincero Ó, com a galera. Não errou uma marcha, falando sério. Todas Não, aqui, uma atrás da outra. certinho. Controle de embreagem. Tá? Só você Depois, e seu aos calinho que tem uma pouquinhos, vai dessa. melhorando. E essa embreagem é difícil, ela é dura, né? E ela é muito alta, eu achei. Muito alta, ela é pesada também. Não, vou te falar. Mas você acha boa a embreagem assim? Baixa um pouquinho. Aquela que quer mudar o golzinho. Quer que Semi-original. mude a cor também do carro? Não, o carro tá lindo. Mas eu botaria a embreagem um pouquinho mais baixa. Gostou? Gostei. Faria de novo? E a gente já não tá sabendo lidar com essa situação. Tá um calor pra cada um em São Paulo. Não. Deve estar uns... Sensação térmica de 30. E dentro do golzinho, uns 50.
Tá quente, mas a gente ama vocês. É isso que a gente gostaria de Tudo falar. pra fazer um bom programa numa terça-feira de carnaval. Se você quiser ver mais um vídeo no Golzinho, gostou? Deixa aquele like. Dá aquele like maroto de Aquele carnavalesco. like. Inscreva-se no nosso canal, entendeu? Porque isso é muito importante, até pra gente criar Divulguem. outros... Os conteúdos, né? É. E falando em conteúdo, semana que vem acho que vai ter, eu não vou falar, surpresa. Mas tem grande chance de ter um conteúdo especial. Diferente, mas vamos manter um suspense. Suspense. Pode ser que não tenha, mas a gente vai estar lá. O suspense a gente fala, quando a gente não tem certeza se vai rolar. A gente mete esse termo suspense aqui fazer uma graça, mas se a gente dá, agora a gente reza. A gente tá aqui juntos. Então é isso. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. A gente vai tentar fazer um conteúdo diferente nesse carnaval pra você. Falando um pouquinho de Fórmula 1 também. Toda a torcida do mundo pra Drogovic! Vai, Drugo! Ah, meu Deus do céu! É isso, até semana que vem, depois da pré-temporada. Começa a pré-temporada. Ai. Beijo! Beijo, tchau. Aí não pega!